Sejam bem-vindos e vamos a mais uma pauta falando agora sobre a ruptura da cooperação judicial entre Brasil e Peru, no caso que envolve provas da Operação Lava Jato e os processos que apuram os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no contexto da Lava Jato e que tramitam no Peru. Essa notícia já tem alguns dias, mas vale a pena voltar a falar dela porque me parece que não foi dada devida atenção ao caso, me parece também que não se refletiu muito sobre os impactos desta atitude do Brasil, do governo brasileiro, na advocacia internacional, e também porque algo irônico aconteceu. As autoridades do Brasil, nos últimos dias, têm se manifestado em várias mídias, dizendo que os Estados Unidos estariam tentando interferir na soberania judicial do Brasil com a provável sanção a ministros do STF por meio da chamada Lei Magnitsky. Mas o curioso, então, é que semanas antes, neste caso envolvendo o Peru, essas autoridades, ou o grupo que compõe o núcleo de poder dessas autoridades, rompeu relações com o Peru porque, veja você, a justiça do país andino estaria admitindo elementos dos processos que tramitaram no Brasil, elementos que teriam sido anulados no Brasil em razão de questões processuais, ou seja, parece que aqui também o Brasil tenta, de algum modo, influenciar a soberania da justiça e das autoridades de investigação policial do Peru, tentando dissuadi-los aí a prosseguir processos contra certas pessoas, tentando impedir que eles tenham acesso a provas, a elementos probatórios oriundos do Brasil. Vocês sabem, nós temos uma regra geral internacional que é nenhum país, a partida, em princípio, é obrigado a ignorar provas que foram produzidas ou elementos de prova, documentos produzidos com a colaboração de outros países, de outras jurisdições, sobretudo nos casos em que, nestas jurisdições, os elementos foram anulados em razão de questões puramente processuais. Você sabe, vale lembrar, vale refrescar a memória aqui, as anulações do caso Lava Jato, a maioria delas pela caneta do ministro Dias Toffoli, elas foram baseadas preponderantemente em aspectos processuais, como foi o caso da incompetência territorial da 13ª Vara de Curitiba e a suspeição, a alegada suspeição do juiz do caso com base em mensagens hackeadas lá no Telegram. Vocês lembram disso? Pois. Então, uma anulação da prova no Brasil não impediria por si a utilização de elementos, de documentos por autoridades estrangeiras, desde que o país estrangeiro, no caso, Peru, receba essa documentação pela via legal e avalie a sua admissibilidade conforme o seu próprio ordenamento. Que fazer com estas provas, com estes elementos, a partida, isso não seria uma questão brasileira, não competiria ao Brasil fazer isto ou aquilo. Vale lembrar que nós temos no direito penal, no processo penal, né, nós temos lá aquele conceito de aproveitamento da prova penal ou aproveitamento da prova, que vai dizer que para que seja admitida, esta prova deve obedecer ao contraditório e a prova deve ter sido produzida licitamente. Agora, o motivo das anulações desses processos no STF, Supremo Tribunal Federal, nem todas tiveram a ver com a ilicitude da prova e a participação do contraditório, o cumprimento do contraditório estava garantido. Então, como foi o STF que anulou os processos da Lava Jato, é agora também o STF e a Procuradoria-Geral da República que estão, de algum modo, não diretamente, mas em termos concretos, estão praticamente fazendo uma defesa, uma ajuda aos acusados no processo perante a justiça peruana. Ou seja, parece que o Brasil está aqui correndo o risco de se contradizer, estar defendendo uma posição muito questionável e marcadamente política.
Se fosse um processo penal qualquer, que não envolvesse tantos interesses, né? Se fossem cidadãos comuns, casos do dia a dia, será que o Brasil também romperia uma cooperação judicial? Então vamos dar uma olhada neste caso, porque ele mostra que nós estamos entrando numa fase complicada no que toca a este tema, que é a cooperação judicial internacional. E este cenário que o Brasil começa a desenhar, né, esta floresta onde ele começa a se meter, pode não ser isso tudo uma boa notícia para a advocacia internacional especificamente. Essa pauta, então, foi sugerida por Advogado Reborn. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a vocês que assistem os vídeos do canal. Se você quer se manter atualizado, inscreva-se agora mesmo no canal. E, claro, deixe aí o seu like. Você pode também sugerir uma pauta através do link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, como eu dizia, este gesto da Secretaria de Cooperação Internacional da PGR é inusitado, né? Porque a PGR, que seria um órgão de acusação e que já desempenhou nesses processos o papel de investigador, de acusador, ele assume agora uma postura de ajudador, de quase um advogado dos outrora acusados, né? Então, o PGR aqui acolheu o pedido da defesa que disse que o Peru desrespeita a imunidade dos colaboradores. Então, a justiça peruana estaria movimentando processos penais contra estes delatores, estes colaboradores, com base em elementos vindos da investigação do Brasil, e estes acusados, então, estes réus, outrora réus, eles pediram, então, no processo para que a PGR interrompesse a cooperação, se pronunciasse. Então vamos ler. O PGR determinou a suspensão até que sobrevenham esclarecimentos das autoridades peruanas suficientes para afastar qualquer suspeita de violação ao princípio da especialidade e da não autoincriminação. De acordo com a PGR, autoridades peruanas não esclareceram questionamentos já levantados por outros colaboradores brasileiros a respeito das supostas violações que vem gerando insegurança jurídica e contínua falta de transparência no tocante à limitação do uso da prova em cooperação internacional. E isto tudo vem numa sequência clara de desgastes internacionais do Brasil e dos seus órgãos de justiça. A relação com os Estados Unidos está, então, abalada por conta aí da Lei Magnitsky, a provável imposição de sanções pesadas a ministros do STF e os seus funcionários, também o seu entorno. A Interpol, que tem sede na França, já negou aí pedidos da Polícia Federal e do STF para incluir jornalistas brasileiros no alerta vermelho e, mais recentemente, também a Espanha tem recusado sucessivamente extradições com base na ideia de que não há crime de opinião, não? Que havia então uma perseguição por opinião por parte da justiça brasileira. E agora então o Brasil rompe a cooperação com o Peru, justamente no momento, num contexto histórico em que a ex-primeira-dama Nadine Heredia, envolvida nas investigações da Lava Jato no Peru, que é acusada aí de ter recebido malas e malas de dinheiro em um apartamento na capital Lima, né, ela recebeu um salvo-conduto para pedir asilo político ao Brasil e está obtendo, então, o seu asilo político, mesmo sem um fundamento concreto de perseguição, mesmo sem uma justificativa jurídica de fato para o asilo político nos termos da lei brasileira. Eu quero até recomendar aqui a vocês, há alguns dias eu dei lá uma entrevista à Exitosa Notícias do Peru e aqui neste vídeo, então, se vocês quiserem assistir depois, vocês vão encontrar uma análise mais aprofundada sobre este caso, a, a, a vinda, né, da ex-primeira-dama do Peru ao Brasil, pedindo um asilo político após ser condenada, no caso do Lava Jato, em tramitação lá no Peru.
Então, é verdade e é preciso esclarecer aqui que há um acordo de cooperação entre os países, decreto 3988 de 2001, e este acordo, então, continua em vigor, né? Mas romper a cooperação em um processo específico, um processo importante, midiático como este, é um gesto político muito forte e também muito preocupante, porque e o que nós estamos vendo é um avanço da politização das instituições judiciais brasileiras no contexto internacional, algo que afeta diretamente a advocacia que atua com cooperação judicial, extradição, a defesa internacional, o processo internacional, não só o processo penal, mas o processo em contexto internacional como um todo. Então, se o Brasil continuar indo por este caminho, nós corremos um sério risco de um isolamento, de uma perda de confiança, e o Brasil pode deixar de ser visto como um parceiro jurídico confiável enquanto se posiciona nos acordos aí internacionais. Note que foi a secretaria vinculada então ao Ministério da Justiça, ao ministro Lewandowski, então, que já foi membro do Supremo, que suspendeu cautelarmente a cooperação jurídica internacional com o Peru em casos da Lava Jato que envolvam a antiga Odebrecht. Este caso traz uma questão interessante, não é? Um tópico que tem ocupado os debates mais recentes, que pode ocupar por mais tempo, que é esta tal soberania judicial, né? Soberania da justiça brasileira, até onde vai, até onde pode produzir efeitos esta tal soberania judicial, falada pelo ministro Gilmar Mendes, que é um princípio básico do direito internacional que, de uma forma simplificada, diz que cada país tem o direito de aplicar as suas próprias leis e de decidir de forma autônoma o que vale ou não vale nos seus processos, nos processos que tramitam na sua jurisdição, na jurisdição do seu território. Ressalvados, claro, os acordos internacionais, os tratados, tudo isso faz parte do contexto normativo, mas esta é a regra base. Soberania judicial, então, diz respeito a isso. E o Antônio Cassese, né, um dos nomes mais respeitados do direito internacional, o italiano Antônio Cassese, diz, então, em linhas gerais, ele que tem uma obra clássica que vale a pena você conhecer. Então, ele diz, em palavras simples, que a soberania judicial seria uma capacidade exclusiva, né, do Estado de exercer uma autoridade jurisdicional dentro do seu território com independência de pressões externas, salvo o compromisso voluntário assumido em tratado, então, salvo o direito internacional. Então, se o Peru decidiu que vai usar elementos dos processos envolvidos na Lava Jato, elementos probatórios, documentos, provas, partes do processo, peças dos processos que foram anulados no Brasil, esta é uma decisão que caberia ao Peru, e ponto. E se você observar ali o acordo, o decreto 3988, você vai ver que não haveria uma base, em princípio, para esta ruptura, não desta forma. Até se você observar aqui, há um artigo 6º que trata da denegação, a recusa da assistência, e diz aqui que a parte requerida poderá negar a assistência quando, a linha C, a solicitação de assistência jurídica esteja relacionada a um delito sobre o qual a pessoa tenha sido exonerada definitivamente de responsabilidade penal ou, se condenada, a pena tenha sido cumprida ou declarada extinta. Então, com base aqui na parte inicial da linha C do número 1 do artigo 6º do decreto 3988 de 2001, a PGR poderia até aventar aí a denegação, né, a negativa de assistência. Mas o que nós vemos aqui foi, estamos vendo, é uma ruptura da cooperação generalizada para os processos e
que indicam as notícias é que nem em todos os casos se está aqui diante de documentos, de elementos que tenham a ver com esta solicitação de assistência nos termos aqui do artigo 6º do acordo. Então, é algo que foge aí dos limites do próprio acordo que foi estabelecido entre os dois países lá em Lima, no já longínquo ano de 1999. Então, o Brasil pode até discordar, pode até agir politicamente, mas talvez não devesse tentar impor a sua lógica jurídica sobre um país soberano, sobretudo se nós observarmos aqui que, de fato, aqui na doutrina, né, da prova emprestada e da soberania judicial internacional, o aproveitamento das provas em contexto internacional, nós vamos ver que alguns requisitos poderiam, então, né, estes poderiam alegadamente estar presentes nestas provas, né? A prova emprestada poderia ser utilizada. Então é curioso ver que a PGR, que tanto lutou para pôr atrás das grades grandes nomes envolvidos nesta operação, esta mesma PGR hoje tenta criar obstáculos, né, colocar travas, aí, fazer alguma pressão para que o Peru não use as provas, não use os elementos de origem brasileira e que não tenha acesso a novos elementos. Então, o que a gente observa neste caso é mais do que uma ruptura pontual, é um sinal de que nós pensamos muito aí em como o nosso futuro precisa ser repensado, né? Como essas relações jurídicas institucionais e os temas que envolvem figuras políticas de destaque, interesses sensíveis, né? Como tudo isso pode refletir na nossa atuação. Claro, o Brasil tem a sua estrutura, tem a sua tradição jurídica, é um país que tem cooperação com dezenas de países, mas nós temos que estar atentos a uma atuação mais técnica, né, e com menos política, mais respeito às regras do jogo internacional, até para proteger o trabalho dos famosos operadores do direito, né? O Brasil tem que continuar sendo um país confiável no contexto da cooperação internacional. Lembrando a vocês que nós temos por assinar aquela Convenção 41 da Conferência de Haia, um grande acordo sobre revisão de sentenças, né? A homologação de decisões estrangeiras. E não é bom que o país esteja nesta posição de fechar portas internacionais se quiser fazer parte deste novo acordo. E, no fim, então, o que está em jogo não é só o caso Odebrecht no Peru, né? É, no fim, o lugar do Brasil no cenário jurídico global e isto vale muito mais do que qualquer disputa entre tribunais ou vontades políticas momentâneas. Vamos seguir atentos aos desdobramentos deste caso.